diretamente de uno de mis países favoritos. Teve o seu triste final. Você pode se perguntar, mas e aí, o que aconteceu nesse negócio aí? Oh yes, baby, baby. Fazendo do mundo o meu playground. Desta vez, diretamente de uno de mis países favoritos, México. Cidade do México, um dos seus mais famosos, mais importantes, mais belos pontos turísticos, o Castelo de Chapultepec. Yes, baby. Castillo de Chapultepec. Um dos símbolos, museus, castelos, monumentos mais importantes da história do México. Grande parte das razões pela qual é um dos monumentos mais importantes da história do país é porque justamente esteve presente ou foi palco dos maiores e mais importantes acontecimentos da história do país. E aí você pode se perguntar, e quando começa tudo isso? Em 1785, com Bernardo Algámez, vice-rei do que se era na época Nueva Espanha. Sim, México colonizado pela Espanha. No princípio dos séculos XV, XVI e XVII, foi Nueva Espanha. Depois, a sua independência, em 1810, começou uma nova história, uma nova era da história mexicana. Mas, a princípio, esse castelo foi construído em 1785 pelo vice-rei da Espanha. Então você pensa aí, já tem quase 250 anos. Um lugar incrível que vale explorar ainda mais. Bernardo Algámez, que a princípio teve como objetivo construir uma casa de veraneio. Vim aqui passar as suas férias com a família real. Você pode imaginar, isso daqui há 200 anos atrás não tinha nada desses edifícios aqui, era só floresta, com uma vista um tanto quanto bela, sem toda essa poluição que hoje em dia domina a capital mexicana. Mas até 1810, depois, independência mexicana, e até 1864, México sofreu um período conturbado, instável politicamente, diversas guerras internas dos povos mexicanos, dos mexicanos entre si, contra também outros europeus, França, Inglaterra, Espanha. Um período muito conturbado na história mexicana, de diferentes líderes, imperadores, até que em 1864 a França, aproveitando toda essa bagunça que estava rolando no México, falou assim: vamos lá pegar esse território pra gente, evitar que os Estados Unidos continue a sua investida nesse território, e vamos mandar lá o Duque, que aqui se tornou
segundo imperador Maximiliano. E aí foi Maximiliano em 1864 que deu uma repaginada nesse castelo todo, deu esse toque europeu monárquico, deu esses cristais lustres, móveis lindos da época, e fez com que esse castelo tivesse mais ou menos a cara que ele possui hoje, que depois ainda sofreu algumas mudanças. Um aspecto muito interessante de Maximiliano é que ele veio ser imperador do México com apenas 31 anos. E a sua mulher, a Carlota, era prima da bisavó do atual rei da Inglaterra. Ou seja, era a avó dessa rainha Elizabeth, que morreu recentemente. E aí você vê que loucura. Como as histórias se conectam, como diferentes pessoas estavam relacionadas ao longo da história em diferentes lugares. Carlota, que era da família real belga, casada com Maximiliano, que era da família real austríaca, mandado pelos franceses para vir tomar conta daqui. E aí você se pergunta, qual foi o final deles? Em 1867, depois de mais instabilidade política, Benito Juárez, que é um dos grandes heróis do país, conquistou de novo o poder para os mexicanos e matou geral. Porém, a história fica, grande parte dessa arquitetura bela foi feita pelo Maximiliano, que veio aqui com algumas ideias liberais, que veio aqui implementando até mesmo um pouco do seu ego. Você vê aqui durante o museu inteiro várias moedas, várias notas que na época tinham a sua cara. Você pensa, o cara ficou no poder 3 anos e isso foi uma das prioridades da sua política estatal. Mas foi aí que terminou a vida da família real da casa de Habsburgo, que você pode procurar aí, tem muito mais história dessa família. Mas aqui eles tiveram esse triste final, com Benito Juárez assumindo o poder e ficando mais ou menos o que até hoje é o México. Depois de 1867 ainda passou por algumas transformações, mas Benito Juárez, um dos grandes heróis por tudo que é lugar aqui no México, tem o nome dele, inclusive no aeroporto, foi o presidente que tomou conta, excluindo todo o poder monárquico que aqui restava até a sua época. Interessante. E aqui fica uma questão artística, moral, histórica e ética. O que você pensa sobre a restauração de quadros? Esse quadro aqui, que é do século XIX, está sendo restaurado hoje, em 2024, para continuar tendo os aspectos que muito provavelmente tinha quando ele foi originalmente pintado. Qual é a sua opinião sobre isso? Os quadros devem ser
repintados até certo ponto para possuir um aspecto novo, ou ele deve ser envelhecido naturalmente, na medida do possível, tentando preservá-lo para que a história permaneça original? É um debate interessante. Eu deixo a pergunta mais do que a minha opinião. Você lembra que eu falei que depois da independência mexicana em 1810 até a chegada do imperador Maximiliano em 1864, México passou por um período conturbado de muitas guerras? Um dos maiores símbolos da história mexicana é justamente este daqui. Pois é, em 1847, durante a guerra contra os Estados Unidos, para aqueles que não sabem, toda essa zona que é hoje Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, Colorado, Utah, Washington, até o Oregon, era tudo parte do México. E aí, durante a guerra americana-mexicana, nessa primeira parte do século XIX, os Estados Unidos ganhou tudo essa região aí, né? E aqui na capital do México, os Estados Unidos chegou também, né? E essa daqui foi o símbolo da guerra. Os Niños Héroes. Pois é, quando os Estados Unidos chegou aqui com seu exército, este castelo hoje era na época um cadete militar, onde ficavam as crianças na época que defendiam na verdade elas treinavam, né? Defendiam, elas pretendiam muito mais para frente em suas vidas. E aí quando os Estados Unidos chegou aqui, dominou tudo, matou geral, uma última criança com a bandeira do México, heroicamente, ao invés de morrer pelas mãos dos americanos, se jogou do castelo com a bandeira do México em suas mãos. E aí ficou a lenda, a história desse símbolo mexicano muito famoso. Até hoje todo mundo conhece a história dos Niños Héroes, as crianças heróis, representada aqui, ó, no teto dessa parte do castelo. Uma história muito bonita, num lugar muito bonito. Uma história muito interessante que muitos aí não tem nem ideia. Eu, por lo menos, não tinha. Essa não é a minha primeira vez aqui no México, mas eu conheci essa história a primeira vez que eu vim pra cá. E aí, de volta para 1867, quando Maximiliano teve o seu triste final, você pode se perguntar, mas e aí, o que aconteceu nesse negócio aí? Durante 20 anos, basicamente, até 1884, esse edifício foi completamente abandonado. Às moscas, aos ratos e aos eventuais loucos, que talvez eu poderia ser um da época, que vinham aqui explorar, porque eles fazem do mundo o seu playground. Mas foi isso, durante 20 anos, nada aconteceu aqui, ficou abandonado. Até o presidente Porfírio Dias decidir fazer aqui da Casa Real. Então, até 1939, ou seja, quase mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Foi aqui a Casa Real do presidente. Por aqui passaram alguns dos presidentes desta época, até em 1939, quando este lugar finalmente deu lugar para o museu atual Castillo de Chapultepec, que lá dentro ainda conta bastante a história dos povos indianos, pré-hispânicos, toda a era hispânica até 1810, que foi quando a Espanha teve a sua colônia tomada pelos independentistas mexicanos. Mas aí até 1939, ou a partir de 1939, esse lugar é o que é hoje, um museu contando não só a história do próprio castelo, mas a história do México. Incrível, incrível. Lá dentro tem museu falando sobre os aztecas, sobre como eles viviam, a sua cultura,
Uma história rica, uma história linda aqui no Castillo de Chapultepec. E por aqui termina este incrível tour pelo Castillo de Chapultepec. No começo teve uma situação ali peculiar, vou compartilhar aqui com vocês. Logo no comecinho ali que eu tava gravando, chegou um policial e... Ah, você fala inglês? Eu falei, não, pode falar comigo em espanhol. Ah, não, porque não pode gravar aqui. Aí veio mais um policial, veio falar as regras. Mas aí é aquela peculiaridade do século XXI que... Venhamos ao caso. Quantas pessoas ali não gravam videozinhos para os seus Instagrams, TikToks, YouTubes até mesmo da vida? Mas no momento que de repente você vê um cara com a câmera assim, do jeito que eu estou gravando agora, em horizontal, talvez você poderia pensar que é alguma coisa mais elaborada. E aí o cara veio falar pra mim que eu precisava de uma autorização do governo, enfim. Eu falei, não, brother, eu só tô fazendo um videozinho aqui. Fiz justamente esse argumento pra ele, falando que quantas pessoas não estão gravando aí? Ele, não, mas você faz dinheiro com isso. Eu falei, meu amigo, gostaria, mas isso daqui é simplesmente pelo prazer de viajar, de mostrar conhecimento, de ir para lugares e, de certa forma, motivar vocês aí a fazerem o mesmo. Não tem dinheiro envolvido. É pelo prazer do filmmaker, que devo admitir que sou e gosto de fazer essas coisas, de viajar, de mostrar esses lugares, essas culturas, esses conhecimentos e fazer do mundo meu playground. É muito mais do que valores financeiros que possam ser extraídos, sem dúvida nenhuma, por estes vídeos. Mas aí, conversa vai, conversa foi. No final das contas, eles falaram, ah, vai lá, Só não seja muito cara de pau, porque senão outros desses policiais, ao decorrer desse passeio, vão te falar o mesmo. Eu falei, meu amigo, sem problemas. E aqui termino o passeio de Chapultepec. Me diz aí o que você achou. Valeu a pena quase ter sido preso pelos policiais mexicanos, imagina? Quase fui preso na KGB, quase fui preso na Albânia, quase ser preso no México. Pois é, criar conteúdo fazendo do mundo seu playground tem os seus riscos. Mas sempre vale a pena porque é um conteúdo avançado, sinfonias de ideias ao redor do mundo. Se você curtiu esse episódio, deixa aí seu comentário, Fala aí o que você achou. Tem vontade de vir pro México? Veja os outros episódios deste canal em países como Estônia, Lituânia, Letônia, Albânia, Montenegro e agora México. Por aqui os deixo, me desligando, como sempre, sem mimimi.